Sempre falei isso no primeiro culto, que eu não sei lidar com presentes e homenagens, então eu fico só com o meu muito obrigado pelo carinho. O Maninho brincou, eu não costumo falar a minha idade, porque ninguém daria credibilidade para mim. Então eu costumo guardar para mim. Na verdade, hoje minha mãe está aqui, então ela é a única que ouviria o que eu tenho para falar, senão os outros... Mas eu estou fazendo 26 anos, melhor, fiz 26 anos agora na quinta-feira. Por causa dessa reação mesmo que eu não falo. Imagina quando eu cheguei aqui, esse é o 4º aniversário que eu comemoro aqui na nossa mente. Imagina quando eu cheguei e falar, sou o novo pastor de vocês, estou completando hoje 22 anos. O pessoal vai virar, vai jogar videogame, guri. Eu vou falar, oba! Muito bem. Exposição e vergonha à parte. Vamos ao nosso estudo de hoje. Que bom que você pode estar com a gente hoje em mais esse início de tarde para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos, como o pastor Felipe mencionou na oração, iniciar uma nova série de estudos. Já estamos em julho, meio do ano chegou. Você percebeu que até hoje as séries que a gente vem trabalhando esse ano falam muito sobre o discipulado e a missão que Deus deu para a gente. Essa série em específico, ela veio a calhar num momento muito importante, justamente por ser a virada de semestre, porque Deus ainda vai fazer sérios chamados para a gente no segundo semestre. Só que nós temos entendido como pastorado e liderança da igreja, que chegou o momento de nós vivermos um reavivamento espiritual. Pastor, como assim? A gente fala de Deus todo sábado? Pois é. Mas a gente tem sentido, na nossa vida e na nossa comunidade como um todo, que está na hora da gente resgatar aquela paixão por gastar tempo com Deus. O estudo profundo da palavra de Deus. Uma oração que realmente muda teu coração. Aquela vivência na comunidade que realmente te leva para mais perto de Deus. Uma fidelidade a ponto de abrir mão de coisas para poder servir a Deus. Está na hora da gente resgatar isso. A série que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje, chama de Segunda a Segunda, ela vai ser um chamado para a gente reavivar o nosso momento de comunhão com Deus. É aquela série que vai fazer diferença no seu momento, no seu dia a dia, quando ninguém está vendo, quando é só você e Deus. Ela é um chamado. Por isso eu já até adianto, antes de falar qualquer coisa, que se você sair daqui todo sábado, ouvindo a mensagem, como quem diz, que legal, tive mais uma boa programação na igreja, não vai fazer diferença nenhuma. Esse é um chamado para poder você realmente, eu também vou ser movido por isso, a nós reavivarmos nossa espiritualidade como igreja. O pastor Felipe usou a expressão, acho que resume bem, nós estamos chamando a uma jornada, junto conosco, de reavivamento espiritual para os desafios que Deus traz para a gente no próximo semestre. Por isso, prepare o teu coração, prepare as suas decisões e os seus votos, porque está na hora da gente se reaproximar de Deus. Essa série vai ser tão especial que nós preparamos algumas ações especificamente para essa série, ações especiais. Essa vai ser uma série de 4 estudos, mas 5 episódios. Já te explico. A primeira ação que nós vamos fazer para essa série, eu vou pedir já a ajuda dos diáconos, para já distribuir para a gente. Já começa a distribuir, Marcelo, por favor, o mais rápido possível. Você vai receber algumas folhinhas, uns pedacinhos de papel aí, depois eu vou te mostrar outro aqui, que é um roteiro de comunhão. Você depois só guarda a folha por hora e depois a gente vai te explicar mais. Mas essa é uma das ações. Toda semana nós vamos te dar um pequeno roteirinho de comunhão para que você possa crescer espiritualmente, para te auxiliar na jornada. Segunda ação que nós vamos ter especial durante essa série. Nós, como pastorado da igreja, queremos te incentivar a seu momento de comunhão e meditação através de alguns vídeos, áudios e textos desses motivacionais. Fica tranquilo que você não vai receber uma fotinha escrito bom dia, viva com Jesus, tal. Vai ser um áudio legal, tal. Se você quiser participar, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que vai aparecer na tela ali, certo? Vai aparecer? Acho que vai aparecer. O número de WhatsApp, qualquer coisa, o número anota aí. É isso aí, obrigado. 968410295. 968410295. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp, se você tiver interesse. E aí, semanalmente, alguns dias... Hoje já tem o primeiro, pastor? Pastor Felipe já vai mandar hoje primeiro. Diariamente. Diariamente até o final de série. É ele que está prometendo diariamente, que fique claro, tá? Se falhar, não fui eu. Tá? Tô brincando. Então, diariamente você vai receber alguns vídeos, áudios ou texto para poder te incentivar, te inspirar
a uma comunhão com Deus? Só mandar uma mensagem para esse número, tá? Não ligue para esse número, pelo amor de Deus, tá bom? Senão vai virar um pandemônio ali. Então, só mandar uma mensaginha já é o suficiente. Terceira ação que vamos fazer. E agora você vai fazer o seguinte, pega o teu celular e abre o teu calendário, que você vai salvar um dia no teu calendário aí para você não fazer nada nesse dia. Vai lá. Pega o celular. Tem gente que está olhando para mim para pegar o celular. Os caras não levam a sério, né? Seguinte, dia 19 de agosto, é um sábado, você vai reservar esse dia. Por quê? Dia 19 de agosto vai ser o 5º episódio dessa série. E não será um estudo, mas será um culto especial de louvor e gratidão a Deus. Vai ser um culto justamente depois de uma jornada estudando. A gente vai colocar tudo isso para fora dessa proximidade que a gente ganha com Deus durante essa jornada, num culto especial de louvor aqui na manhã, no horário da manhã mesmo, dia 19 de agosto. E por que você vai salvar esse dia? Porque além dessa programação de manhã, à noite teremos outra programação especial. Nós vamos realizar uma vigília de oração e comunhão aqui na Nova Semente, na madrugada de 19 para 20 de agosto. Então, sexta-feira, dorme mais cedo para você aguentar o ritmo, certo? E aí você vem, de manhã, culto de louvor, e à noite teremos uma vigília que é para sacramentar, para fechar com chave de ouro, toda essa jornada espiritual que a gente vai viver ao longo dessa série. Todas essas ações são justamente para te lembrar que não são mais um conjunto de mensagens que vamos fazer aqui. É um chamado para o reavivamento espiritual. Guarde isso no teu coração, vai ser importante. Bom, antes de entrar no tema em si, quero também saudar você que está pela internet, já estava esquecendo. Seja bem-vindo, que você também possa tentar, mesmo daí de trás da tela, viver esse reavivamento espiritual, que eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Bom, o primeiro passo que vamos estudar, o primeiro tópico para comunhão com Deus, que é o tema de hoje, o título da mensagem é conhecer. Vamos buscar conhecer mais a Deus, e por isso eu já começo com uma pergunta. Hoje vamos falar sobre Bíblia. O que é a Bíblia? Queria que você tentasse exercitar essa pergunta na tua mente. O que é a Bíblia? Como você definiria a Bíblia? Imagina a seguinte situação. Você está no seu trabalho, seja onde for, e de repente chega um novo colega de trabalho. Por exemplo, aqui, só pelo bem da hipótese aqui, um refugiado que vem de um país onde cristianismo não passa de um substantivo. Ele não faz a mínima ideia do que é cristianismo. E de repente ele repara que você está lendo um livro preto com letras douradas escrito Bíblia Sagrada. Então ele vira e te faz a pergunta: o que é Bíblia? Como você responderia essa pergunta? O que é Bíblia? O que é Bíblia? Segundo o dicionário, Bíblia é um conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Essa é a definição do dicionário. O que você acha dessa definição? Traduz o que é a Bíblia? Também não concordo muito. Acho muito raso. De maneira mais poética, talvez você possa dizer assim: Bíblia é o manual da vida. Bíblia é o código sagrado. Bíblia, eu gosto desse aqui, a autobiografia divina. Ou de repente, na própria linguagem bíblica, você pode dizer que Bíblia é a palavra de Deus, a escritura sagrada. Bíblia é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. O que é Bíblia? Se você teve dificuldade para responder essa pergunta, eu vou te fazer uma que vai ser um pouquinho pior. O que é a Bíblia na sua vida? Não mais teorias e definição bonita. Na sua vida, o que é a Bíblia? Qual é o papel da Bíblia? Talvez para alguns aqui, a Bíblia não passe de um livro de bons conselhos para momentos tristes. Para alguns aqui, talvez a Bíblia não passe de um amuleto de proteção de toda energia ruim ou maligna que pode entrar na sua casa. Será que a Bíblia para nós tem sido uma base para julgar a vida alheia? O que é a Bíblia para você? Não o que você diz, o que de fato é a Bíblia para você. Qual é a relevância da palavra de Deus na tua vida hoje? Hoje, nessa semana que acabou de passar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Será o primeiro texto da nossa reflexão de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso bastante conhecido. Vamos ler o verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3. E antes de lermos como de costume, quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez. Quero orar com você e pedir a orientação de Deus. Oremos.
Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui, nessa igreja, ou de repente na internet, para de alguma maneira, Senhor, buscar entender a Tua vontade para a nossa vida e sermos transformados. Senhor, ao longo desse ano, o Senhor já nos fez chamados, eu vou dizer assim, duríssimos, porque envolvem transformações que precisamos viver. Mas talvez hoje o chamado que o Senhor vai fazer, talvez seja o mais simples e o mais crucial de todos, que é o chamado para a gente estar mais perto de Ti de novo, Senhor. O Senhor vai nos fazer um chamado para comunhão. E quantas vezes nós temos deixado de lado essa comunhão e essa busca por Ti? Quantas vezes a Bíblia não se tornou apenas uma teoria para nós, ou um livro com belas histórias, e poucas vezes tem nos transformado de verdade, Senhor. Meu Deus, nos ajuda nesse momento ou melhor, abre o nosso coração nesse momento, por favor, para que a gente possa sair daqui realmente reavivado, e com aquele desejo, aquela paixão, Senhor, pela Tua palavra, a ponto de lê-la todos os dias, se alimentar dela todos os dias, Senhor. Resgata isso na gente, por favor. Por isso nos prepara para o chamado que o Senhor nos fará. E nesse momento, todo som e barulho se cale. E que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. Que o meu Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos mais uma vez. Amém. 1 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é um clássico. Esse texto chega a ser batido, digamos assim, porque é um dos textos mais usados quando falamos sobre a importância da Bíblia e da Palavra de Deus. E não é de menos, realmente ele traduz algo muito interessante para nós. Primeira coisa, ele nos diz que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não apenas um trecho da Bíblia, não apenas alguns versos da Bíblia, uma parte, mas tudo que está ali é inspirado por Deus. E eu sei que isso não é uma ideia nova, você já sabe disso. Mas você já parou para pensar na complexidade do que isso significa? Inspirada por Deus significa o processo que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, onde a Bíblia nos descreve que Deus ele escolhe homens, mulheres, pessoas normais, pessoas comuns, e agora Ele separa essas pessoas. Deus então os chama para ser profetas. Deus revela ao profeta a sua vontade. E finalmente o profeta vai escrever a sua vontade, a mensagem para nós, nesse livro sagrado. Você já parou para pensar no que isso significa? Deus, na sua grandeza e soberania, o Deus inalcançável e eterno, Ele resolve se revelar para a raça caída, para o ser humano pecador e afastado. E agora Deus tem que se sumarizar, se condensar em apenas 66 livros. Eu te pergunto, a Bíblia consegue revelar tudo que é Deus? Lógico que não. Nunca que Deus ia caber num livro de 66 capítulos ou livrinhos. Nunca. A Bíblia não revela para a gente nem a metade do que é Deus. Por isso, o que está aqui na Bíblia nada mais é do que o essencial da natureza de Deus. Deus tinha que falar para todas as gerações e épocas e culturas e línguas. E Deus agora se resume para caber num livro de 66 partes. Por isso nós temos o suprassumo de quem é Deus, nesse livro que você está segurando na sua mão. Para pensar no que isso significa. Para pensar no poder que esse livro tem. É a palavra do Deus eterno. Um livro tão poderoso que me dá a capacidade de conhecer quem é o Deus soberano. Para pensar no que isso significa. A palavra de Deus. Por isso, Timóteo, ou Paulo diz para Timóteo, que a palavra de Deus ela é útil. Lógico, é revelação divina. E ela é útil para algumas coisas. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça e, finalmente, para indicar a perfeita conduta. É para isso que serve a Bíblia. Lembra que eu perguntei para você agora há pouco o que é a Bíblia na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Se esse livro não te ensina, não te repreende, não te corrige
e não te educa passo a passo no caminho da perfeição, então esse livro pode ser qualquer coisa na sua vida, menos a palavra de Deus. Se eu tenho lido, pode ser que você tenha lido esse livro todos os dias, mas se toda vez que você lê esse livro, você não sai educado, ensinado, corrigido, repreendido, entendendo o caminho da perfeição, se isso não acontece em você, então a Bíblia não é a palavra de Deus na sua vida, porque ela não tem servido para nada. Ela não tem servido para nada. Portanto, a palavra de Deus ela é útil na minha vida, ela se transforma de fato na palavra de Deus na minha vida, quando ela me transforma, quando ela me ensina, me repreende, me corrige, ela muda meu ser. Há quanto tempo nós não temos estudado a Bíblia a tal ponto que a gente chora ao ler um verso? A tal ponto que a gente sai transformado ao ler um verso? A tal ponto que por ler um verso da Bíblia você sai arrependido da tua vida inteira? Há quanto tempo faz que a gente não experimenta isso? A menos que a palavra de Deus te transforme. Ela pode ser qualquer coisa na tua vida, menos de fato a palavra de Deus. O ex-presidente americano Woodrow Wilson tem uma frase interessante sobre a Bíblia. Ele diz assim: uma pessoa que se privou do conhecimento da Bíblia privou-se da melhor coisa que existe no mundo. Claro, a palavra de Deus. Alguém que se priva de conhecer a palavra de Deus se privou da melhor coisa que existe no mundo. O que pode ser melhor do que ouvir Deus falando ao teu coração? Nós temos falado muito nas últimas séries, nos últimos estudos, sobre o discipulado e o chamado que Deus faz para nós fazermos diferença no mundo que vivemos. Mas como posso eu fazer diferença no mundo em que eu vivo, levar Cristo às pessoas ao meu redor, se eu não conheço Cristo? Se discipulado se resume em imitar ao Mestre, se cristianismo se resume em imitar a Cristo, como eu posso ser discípulo ou cristão sem conhecer o meu Deus? Como eu posso de fato querer fazer diferença na vida de alguém se eu não gasto tempo debruçado na palavra de Deus? Se eu não busco conhecê-lo de verdade, se eu não busco conhecer a Deus de verdade todos os dias através da Bíblia, o meu discipulado não passa de um jogo de imitação de pessoas, seus conceitos e religiões. Sem Bíblia é impossível seguir a Cristo, porque sem Bíblia é impossível conhecê-lo. Nós temos falado muito sobre discipulado, mas se você não gasta tempo se debruçando na Bíblia e sendo transformado por ela, o seu discipulado não passa de um jogo de imitações, de conceitos, teorias e religiões. Sem Bíblia, você não segue a Cristo, porque sem Bíblia, você não conhece a Cristo. O que tem sido a Bíblia na sua vida? Qual o papel da palavra de Deus no seu dia a dia? Que tipo de discípulo eu tenho sido? A quem de fato eu tenho seguido? Já parou para pensar que a gente nunca viu Deus? A gente nunca ouviu Deus? A gente nunca abraçou Deus? Como que eu posso seguir alguém que eu nunca vi as pegadas no chão? A única forma que eu tenho de conhecer o Cristo que eu sigo é na Bíblia. Se eu não gasto tempo com a Bíblia conhecendo o meu Cristo, a quem eu estou seguindo? Essa é a pergunta. Se você não gasta tempo na Bíblia, a minha pergunta é: a quem você tem seguido? A quem você tem seguido? Doutor, teólogo Adolfo Soares diz uma frase interessante. Ele diz: para sermos mestres das Escrituras, primeiramente devemos ser bons estudantes delas. Se eu quero falar da Bíblia para alguém, se eu quero falar de Cristo para alguém antes, eu preciso ser um bom estudioso dela. E talvez você possa pensar assim: agora, pastor, eu leio a Bíblia todos os dias, mas honestamente faz tempo que eu não vivo essa transformação aí. Faz tempo, pastor, que eu leio a Bíblia, mas não sinto uma repreensão, uma correção. Eu não saio transformado, mas eu leio. O que falta? Nessa metade final da nossa meditação, quero te dar algumas dicas agora bem práticas, muito práticas, de como ter um estudo da Bíblia mais aprofundado, mais relevante, para que nós possamos de fato sermos educados, corrigidos, ensinados, entendendo qual é o caminho da perfeição que Deus quer nos ensinar. Por isso, anota aí o que eu vou falar agora.
Porque senão, se ficar só na teoria, esse negócio não vai valer de nada. Se a gente for todo sábado vir aqui, eu vou repetir essa ideia, tá? Se a gente vier todo sábado aqui e sair igual, é melhor não vir, porque estamos nos enganando. Eu tenho que sair daqui transformado. Nós temos que sair daqui transformados. Anota aí algumas dicas bastante práticas de como ter um estudo da Bíblia mais aprofundado. Primeira dica, faça um preparo prévio. Antes de abrir a Bíblia lá em casa, no seu quarto, enfim, faça um preparo prévio. Existe uma frase bem conhecida que diz o seguinte: a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para ser estudado. Quando você está estudando para uma prova na faculdade, ou um concurso para servidor público, você precisa estudar. Você não lê os livros da mesma maneira, você muda porque você está estudando, é diferente. Com a Bíblia tem que ser assim também. Então, algumas dicas para você poder ter um estudo de verdade. Antes de abrir a Bíblia, primeiro, escolha o melhor horário. Selecione o melhor horário do seu dia para esse estudo da Palavra de Deus. Mateus 6,33, um texto bem conhecido da Bíblia, nos convida a, antes de qualquer aflição, problema e preocupação, nós devemos buscar o reino de Deus. E todo o resto vai ser acrescentado. A primeira coisa que nós devemos buscar é a Cristo. Em qual hora, pastor, qual é o melhor horário para buscar a Deus? O primeiro. Agora, só para destacar o que é esse primeiro, eu gosto de usar a seguinte expressão: entregue para Deus o seu primeiro horário de qualidade. Porque não adianta nada você acordar às 4 da manhã e estar dormindo enquanto está lendo, não é assim? Eu já passei por isso, porque eu estava com peso na consciência, não adianta nada. Então, entregue para Deus o seu primeiro horário de qualidade do dia. Se for necessário, marca na sua agenda, eu já falei isso num outro tema. Marca na sua agenda um compromisso, que seja 15 minutos ou 2 horas. Esse tempo você não vai fazer nada, esse tempo é para Deus. De preferência, o mesmo horário todos os dias da semana. Porque aí você cria uma rotina e um hábito, certo? Primeira dica, escolha o melhor horário. Segunda dica, escolha o melhor local. Também falamos isso quando estudamos sobre a oração. Escolha um local na sua casa ou onde quer que você leia, onde ninguém pode te atrapalhar. Um quarto reservado, um escritório onde ninguém vai te atrapalhar, onde nada, nenhuma distração, o seu WhatsApp não vai apitar, coloca no avião, pelo amor de Deus. Não deixa nada te atrapalhar nesse momento de estudo profundo da palavra de Deus. Escolha o melhor horário, o melhor local. Terceira, essa é bem interessante, escolha a melhor versão. A Bíblia não foi escrita em português, certo? Até porque nada nesse mundo é escrito em português. Então, obviamente, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego. Se a Bíblia fosse escrita por um brasileiro, ela seria escrita em inglês, mas não em português. Coloca isso no seu coração. Eu já me frustrei com isso. Mas enfim. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico. Por isso, todas as Bíblias que nós temos em português, nada mais são do que uma versão, uma tradução. E aí nós temos um perigo, não um problema, mas um perigo. Porque é inevitável, toda vez que eu faço tradução de um texto, que eu escolha, ou melhor, que eu esteja sujeito a preferências e opiniões pessoais. E não é por mal. Quando o acadêmico, o teólogo, pegou a Bíblia original, ou a linguagem original para poder traduzir para o português, chega uma hora que ele se depara com uma palavra grega que tem 5 significados. E no português ele tem que escolher uma. Qual é a base que ele usa para escolher uma? Suas convicções, sua opinião pessoal. É inevitável, não é por mal. E não tem como fazer diferente. Por isso, quando escolhemos a versão, é importante sabermos que, em certa medida, estamos sujeitos a uma interpretação prévia feita pelo tradutor. Por isso, escolha a melhor versão. Pastor, estou desesperado agora, não posso confiar em ninguém, que versão eu escolho? Calma, Deus conduz, vai dar tudo certo. Então, algumas dicas aqui, só um overview por cima, assim, das traduções que nós temos em português. Existem algumas versões que são mais coloquiais. Qual é a vantagem de uma versão mais coloquial, palavreado? Bom, a vantagem é que a linguagem é mais acessível, é mais fácil compreender o texto. Qual é a desvantagem? Elas tendem a ser menos fiéis ao texto original. Então, por um lado, se torna mais fácil de entender, por outro lado, tende a ser menos idêntico ao texto original, certo? Só para você ter um exemplo de que Bíblia eu estou falando, dá uma olhada qual é a sua Bíblia, às vezes a gente não sabe. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, é uma versão que tem essa característica. A mensagem é uma que chuta o balde nesse sentido. Outra, a Bíblia Viva. São traduções interessantes porque tem a linguagem acessível, mas tendem a ser menos fiéis ao texto original.
Por outro lado, nós temos versões mais tradicionais. A versão mais tradicional, ela tem um problema, que ela tende a ser menos acessível, a linguagem é muito distante. Sabe aquela Bíblia que você lê o verso 5 vezes e você fala que raio de palavra é essa, isso não é português? É a linguagem mais tradicional, então a linguagem é menos acessível. Por outro lado, ela tende a ser mais fiel ao texto. Então, só para você ter um exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, a mais tradicional do Brasil. Geralmente, quando você sabe verso de cor, é dessa versão. A Almeida Revista e Corrigida, que vai no mesmo caminho, embora tenha um asterisco nesse item, tá? E outra, Bíblia de Jerusalém, também vai nesse caminho. Então, você tem o texto mais fiel, mas ele é menos acessível. Hoje em dia, nós temos algumas versões um pouco mais modernas que têm saído nos últimos anos, que elas tentam justamente unir o útil ao agradável, ser mais acessível, ao mesmo tempo que fiel ao texto. Cito 2 exemplos aqui, a NVI, que é a nova versão internacional, e a NVT, que é uma nova, que se chama Nova Versão Transformadora. São algumas dicas de versões que são mais fiéis ao texto e tendem a ser mais acessíveis. Pastor, então qual delas eu escolho para eu ler? Não sei, e não me coloque nessa obrigação de te dizer, tá bom? Qual é a dica? Varie entre as versões, esse é o ideal, é variar. Por quê? Quanto mais eu vario as versões, eu vou ter mais pontos de vista de uma mesma ideia, então eu tenho um contexto mais amplo. Vou dar o meu exemplo, tá? O que eu faço? Eu, desde pequeno, eu gosto de ler a revista atualizada, eu gosto da tradicional, gosto assim. Nos últimos anos, eu tenho variado. Eu li na versão internacional e agora eu estou lendo na mensagem, para ter um outro ponto de vista completamente diferente. Então, o ideal é nós variarmos a versão para ter uma ideia mais fiel e mais ampla e profunda do texto. Então, escolha o melhor horário, melhor local, melhor versão. Quarta e última dica nesse item. Escolha a melhor sequência. Cada um gosta de ler a Bíblia de um jeito. Tem gente que gosta de ler a Bíblia de maneira aleatória, que o universo contribua. Ele abre assim, pá, um verso, amém, Senhor. Então, não tem nada de errado nisso, mas tem um problema que você tem que ficar atento. Mesmo que você leia de forma aleatória, cuidado para não ler só um verso. Porque você pode tirar qualquer ideia de um verso só. Então, pessoal, minha leitura de hoje vai ser 2 Timóteo 3:1, Apocalipse 1:7 e Gênesis 27:2. E para completar, Salmo 150, verso 1. Qual é a mensagem que você vai tirar para o teu dia? Nenhuma. Então, o ser aleatório não tem problema, mas cuidado para ler o texto completo, pegar o contexto do que você está lendo. Algumas pessoas gostam de ler a Bíblia a partir dos evangelhos em diante, porque gostam mais das histórias. Eu, particularmente, gosto de ler sempre de cabo a rabo, Gênesis e Apocalipse, porque na minha cabeça faz mais sentido. Escolha uma sequência, vai embora. O único cuidado que eu te peço, não se resuma a só um trecho. Porque tem gente que gasta 20 anos estudando a Bíblia e todo dia só lê Salmos. Quem riu é porque faz isso. Não tem nada de errado em ler Salmos, é muito bonito. Mas tem mais coisa que Deus quer te falar. Então varie. Se preocupe, mesmo que aleatoriamente, ler a Bíblia toda. Não só um trecho. Mesmo a parte de Levíticos, que é mais cansativo, eu sei. Mas tem lições preciosas ali. Tá bom? Bom, então melhor horário, local, versão e sequência. Segundo tópico, segunda dica, depois desse preparo prévio, quando você abre a Bíblia para ler de fato, não apenas leia a Bíblia, mas a interprete. Não apenas leia, mas a interprete. Aqui é o ponto onde nós temos mais dificuldade. Imagine que a Bíblia foi escrita no mínimo há 2.000 anos atrás, num contexto, numa cultura, e agora eu tenho que aplicar isso na minha vida hoje, em 2017. Isso é um desafio? Os teólogos Gordon Fee e Douglas Stewart, eles têm uma ideia interessante, eles dizem assim, ó, qual que é o perigo que a gente corre? Nós temos a tendência de pensar que nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do Espírito Santo ou do autor humano. Queremos saber o que a Bíblia significa para nós, e isso é bom, isso é certo. No entanto, não podemos fazê-la significar o que nos agrada e depois dar os créditos ao Espírito Santo. Um risco que a gente corre é ler a Bíblia e tirar a lição que eu quero tirar, não que está falando, mas que eu quero tirar, e depois eu atribuo ao Espírito Santo, eu dou os créditos para ele. Cuidado. Nós precisamos interpretar o texto bíblico à luz do que a Bíblia quis dizer, e não ao que eu quero entender. Pastor, isso não é tão simples assim? É verdade, não é mesmo? Esse é o desafio do cristão, do estudo da Bíblia. Bom, pastor Rick Warren, ele é um dos pioneiros nesse estudo, dessa forma mais didática de estudo da Bíblia. E ele diz que ao ler um texto bíblico, você tem que fazer 4 tipos de pergunta. Uma pergunta de observação,
perguntas de interpretação, perguntas de correlação e perguntas de aplicação. Pastor, eu estou mais desesperado agora do que antes, não entendi nada. Pega aí o papelzinho que está na sua mão, que você recebeu. Esse papel é para isso, é o que nós chamamos de roteiro de comunhão, tá? É uma sugestão, ou melhor, 5 sugestões de como você ter uma leitura da Bíblia e como poder interpretá-la, tá bom? 5 sugestões. Depois você lê o texto com calma, mas você vai ver aí alguns quadrinhos. Cada um desses quadrinhos é um método para poder estudar a Bíblia de forma didática, tirando a sua lição. Se você, pastor, eu não faço a mínima ideia como usar isso, você devia ter vindo no discipulado, porque ali a gente estudou. Ah, pastor, por que não me avisaram? Eu estou avisando toda semana. Semana que vem, venha de novo, porque vai ter um roteirinho e aí no discipulado você vai entender, tá bom? Então fica a dica. Ah, então não vai falar nada? Não, vou dar um resumo aqui para você não ficar triste. Pegar um método, olha ali o método alfabético, tá? Só para você entender qual que é a ideia. O método alfabético, o segundo quadrinho. Vamos supor que o texto que nós lemos é Gênesis capítulo 1, certo? Pense em Gênesis capítulo 1. Primeira coisa, atribua um título. Qual título vamos dar para Gênesis capítulo 1? A criação. Legal, já temos um título. Segundo tópico aqui, busque o melhor verso. Eu não vou abrir porque senão a gente vai ficar aqui gritando, tá? Mas minha sugestão, Gênesis 1:1. Acho que resume bem o que vai falar em seguida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Terceiro ali, compare com outros versos. Que outros versos na Bíblia nós podemos tirar que trazem o mesmo conceito do texto que lemos? Quer ver um exemplo? João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por meio dele tudo se fez. Um outro texto que fala da criação, assim como Gênesis 1:1. E agora você vai correlacionando. Outro, dificuldades. Que dificuldades eu encontro nesse texto? Bom, dúvidas. Se no princípio Deus criou todas as coisas, o que havia antes do princípio? Não sei. E aí você vai anotando as dificuldades. Tem gente que agora vai ficar com essa dúvida na cabeça. Outra, essência do aprendizado. Que lições posso tirar desse texto? Vamos lá. Primeiro, Deus é eterno. Deus é soberano. Segundo, Deus é criador de todas as coisas. Terceiro, Deus conhece o passado, presente e futuro. Quarto, Deus, Ele me criou por amor, para que eu fosse a imagem e semelhança dEle. Está lá em Gênesis capítulo 1 também. Deu para entender? Você vai correlacionando as lições, ou escrevendo as lições. E finalmente, a prática. O que muda na minha vida é saber disso agora? Bom, primeiro, eu posso confiar em Deus, porque Ele conhece tudo. Segundo, quando eu precisar ser transformado, eu sirvo ao Deus que é criador, então Ele pode criar uma transformação em mim. Deu para entender? E você vai escrevendo as lições. Esse é um método. Os outros quadrinhos seguem o mesmo linha de raciocínio. E esse é um método bem didático que vai te ajudar a interpretar a Bíblia de forma mais eficaz e relevante. Desafio do pastorado e da liderança da igreja. Teste cada um desses métodos, um por dia, durante essa semana. Depois você escolhe o que você mais gostou e você adota para a sua vida. Pode ser assim? Ajuda? Mais ou menos, né? Tem uns que não falaram nada. Ninguém vai falar não agora porque fica chato, né? Mas teste isso. Um por dia. Um por dia. Eu tenho certeza absoluta que tua leitura da Bíblia vai ser diferente. Não tem como não ser. O texto vai fazer sentido como nunca antes. Essa é a dica. Semana que vem damos outro roteirinho, tá bom? Bom, então, interprete e não apenas leia. Terceiro, faça um preparo prévio, interprete. Terceiro, divida as suas reflexões. Esse é um ponto bem interessante. Por alguma razão, nós criamos a consciência de que o momento da comunhão é um momento individual e solitário. Por alguma razão a gente entendeu isso. Que leitura da Bíblia é algo que eu só faço a sós. É lógico que o seu momento a sós, individual com Deus, é importantíssimo, claro que sim. Mas como é gostoso, quando você estuda um texto bíblico, você poder dividir com alguém reflexões que você fez do texto. Já fez isso alguma vez? Lá em casa, às vezes, a gente tem feito isso, a Amanda, principalmente, que toma iniciativa. Às vezes ela está lendo um texto, e ela chega para mim e fala, amor, você já tinha percebido tal coisa lá em Gálatas, tal assim? Geralmente eu falo, nossa, nunca tinha percebido. Geralmente eu não tinha percebido. E aí, muitas vezes a gente começa a discutir, assim, no bom sentido, né? Discutir o texto, etc. A gente já travou alguns embates ali, que eu tinha um conceito, ela entendeu diferente, meu pastorado foi todo colocado à prova, meu conhecimento bíblico ali, mas a gente se edifica de uma maneira. Já teve algumas ideias que eu mudei por causa de discussões como essas, e já teve outras compreensões que ela teve mais ampla por causa de discussões como essas. Então, divida a sua experiência. Até porque um risco que a gente corre é, ao tentar interpretar sozinho, é achar uma heresia, certo?
E uma das formas de se proteger de um entendimento errado é justamente trocar experiências. Na Nova Semente você tem alguns métodos de fazer isso. Discipulado. De novo, o momento discipulado é para isso. Por isso que eu falo que se você não vem, sua experiência não está completa. Está vazia, eu até diria isso. Segundo, o Começos. O programa Começos é o programa para isso. Para você ter a Bíblia de maneira mais, ou de outra abordagem, de uma outra forma, uma outra visão. Divida as suas experiências, compartilhe. Assim nós crescemos. Assim nós entendemos de forma mais ampla. Finalmente, última dica, último passo. Pergunte ao autor. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, não se esqueça disso. Não ouse abrir a sua Bíblia. Eu vou repetir. Não ouse abrir a sua Bíblia sem antes pedir a instrução do Espírito Santo. O livro de Daniel, no capítulo 8, tem uma história bem interessante. Que quando Daniel teve uma revelação de Deus, ele não entendeu nada. E agora ele pergunta para Deus em oração. E Deus manda o anjo Gabriel para explicar para Daniel. Você já pensou? O anjo Gabriel te dando uma aula de interpretação bíblica particular. Já pensou como seria? Talvez hoje nós não precisemos que um anjo venha. Mas como é gostoso você ler a Bíblia na companhia do Deus autor desse livro. Já parou para pensar no que isso significa? Você lê o texto e não entende. E agora você ora e pergunta para o autor. Deus, o que o Senhor está querendo dizer aqui? E Deus vai te dizer. Não ouse abrir a sua Bíblia sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. Livro de João, capítulo 16, verso 13, diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Deus apenas não nos dá o seu livro, mas nos ajuda a entendê-lo e interpretá-lo para que possamos vivê-lo. O que tem sido a Bíblia na sua vida? Vou terminar essa meditação com uma história. Queria que você refletisse nisso. Por volta de 1785, no país de Gales, nasceu uma menininha chamada Mary Jones. Ela era filha única de um casal de tecelões, um casal bastante pobre, sem condição financeira. A Mary Jones, ela tinha um sonho. O sonho dela era ter uma Bíblia. O pastor, ter uma Bíblia é um sonho? Pois é. Acontece que naquele tempo a Bíblia era muito cara e nada acessível. O sonho daquela menina de vida era ter uma Bíblia. Mas tinha alguns problemas. Primeiro, ela não tinha dinheiro. Segundo, não tinha onde comprar. Terceiro, ela nem sabia ler. Mas ela tinha isso no coração. Ela ia aos cultos com a sua mãe e ela adorava ouvir os hinos e as leituras da Bíblia. Esse era o sonho dela. Conforme ela foi crescendo, ela não tinha oportunidade de estudo porque não tinha escola perto. Até que um dia, um homem, pastor, chamado Thomas Charles, passou naquela região e ele construiu uma escola a 3 quilômetros da casa da Mary Jones. E ela começou a estudar. Sabe para que ela estudou? Não para passar na faculdade. Ela estudou para aprender a ler a Bíblia. E ela começou a estudar até aprender a ler. Mas ela ainda não tinha a Bíblia. Quando ela fez 10 anos de idade, ela tomou uma decisão. Ela começou a orar e trabalhar para juntar dinheiro e comprar a Bíblia dela. E ela começou a trabalhar, fazendo bicos. O que ela podia, ela fazia. Enquanto isso, ela descobriu que havia uma senhora perto da casa dela que tinha uma Bíblia em casa. E todos os dias ela ia até a casa dessa senhora para poder ler a Bíblia para ela. Porque daí ela conseguia ler um pouco mais da palavra de Deus. Mas ela ainda tinha o sonho de ter a Bíblia dela. Trabalhou. Vendia os ovos que as galinhas que ela tinha na casa davam. Plantava coisas na hortinha e saía vendendo na rua. Ajudava quem precisava a fazer limpeza. Depois ela cresceu um pouquinho mais. Começou a costurar para fora para ganhar um dinheirinho. O pai dela fez um cofrinho de madeira. E tudo que ela ganhava, ela ia colocando nesse cofrinho. 6 anos passaram, juntando todas as suas economias. 6 anos. Até que finalmente ela conseguiu juntar o valor suficiente para comprar uma Bíblia. 7 shillings e meio. 7,5 de shillings, a moeda da época. Quando ela finalmente conseguiu esse dinheiro, você imagina a realização dessa menina. Eu finalmente vou realizar meu sonho, vou comprar minha Bíblia. Só que agora vinha o segundo problema. Aonde eu compro? Não tinha onde comprar. E ela começou a procurar, até que ela descobriu que na casa do pastor Thomas Charles poderia haver Bíblia, porque ele importava Bíblias para distribuir para as pessoas. Só que tinha um outro problema. A casa dele ficava a 40 quilômetros de distância da casa dela.
E o único jeito de chegar lá era caminhando. E a menininha, de talvez 16 anos de idade, conversou com seus pais, pegou seu dinheirinho num saquinho e durante a madrugada saiu caminhando 40 quilômetros rumo à casa onde se vendia Bíblias. Caminhou. Você imagina o quanto demorou para chegar lá, a ansiedade. Finalmente, quando ela chega na casa do pastor Charles Thomas, ou Thomas Charles, ela bate na porta, fala, por favor, queria uma Bíblia. A história conta que ela já estava tão esfarrapada, suja, cansada, calejada da caminhada, que a princípio o pastor Charles achou que ela estava pedindo alguma ajuda financeira. Ela falou, eu quero comprar uma Bíblia. Aí ele falou, mas aonde você conseguiu tanto dinheiro para isso? E agora ela contou a sua história. O pastor, quando ouviu a história dela, primeiro ficou em silêncio, se entristeceu, até que ele respondeu, olha, infelizmente as Bíblias acabaram. Eu só tenho mais 2 ou 3 edições, exemplares, que já são encomendados por outras pessoas que já compraram. Imagina a reação da Mary Jones. Chorou copiosamente. Tudo foi em vão? Vou voltar para casa sem Bíblia ainda. Trabalhei por 6 anos. Caminhei 40 quilômetros e vou voltar para casa sem Bíblia. Aquele pastor, você imagina o quanto ele se comoveu quando viu a paixão daquela menina pela palavra de Deus. Ele então pegou uma das Bíblias encomendadas e falou, olha, que alguém fique sem, mas você não vai voltar para casa sem Bíblia. E deu a Bíblia para ela. A menina voltou para casa pulando. Os 40 quilômetros nunca foram tão curtos. Correndo. Quando finalmente ela chega em casa, antes mesmo de dormir, a Mary Jones na cama com seus pais, ela abre sua Bíblia. E pela primeira vez ela lê o Salmo 150, lendo da sua Bíblia, a palavra de Deus. Você imagina o impacto que isso causou no pastor Charles. Comovido e revoltado com a dificuldade que as pessoas tinham de acessar a palavra de Deus, ele voltou para Londres, reuniu um grupo de liderança da igreja, e foi assim que em 1804 surgiu a primeira sociedade bíblica no mundo. Hoje a sociedade bíblica já alcança mais de 88 ou cerca de 88 países. Hoje a Bíblia já foi entregue ou alcançada em 200 países mais ou menos. Hoje a Bíblia já foi traduzida para cerca de 2.500 idiomas e dialetos. Hoje a Bíblia está na palma da sua mão. E eu te pergunto, será que nós temos essa mesma paixão pela palavra de Deus que essa menina teve? Houve um tempo em que quem tinha esse livro era perseguido. E as pessoas precisavam esconder no meio do pão as últimas edições para não perder o contato com a Bíblia. Houve um tempo que as pessoas eram mortas por carregar esse livro. E aí alguns começaram a rasgar páginas e costurar na sua roupa para que não perdesse a palavra de Deus. Houve um tempo que as pessoas davam a vida por esse livro. Hoje não é assim. Hoje esse livro você ganha de brinde no lugar que você vai. Hoje você pode escolher a melhor capa que combina com a sua roupa, a mais bonita, que mais combina com a sua personalidade. Hoje você carrega gratuitamente uma coleção de versões de Bíblia na palma da sua mão ou no seu bolso, no seu celular, naquele aplicativo que fica do lado dos aplicativos da rede social, que você entra muito mais. Será que nós ainda amamos a palavra de Deus? Será que esse livro realmente tem sido a palavra de Deus na minha vida? Será que esse livro realmente tem me transformado diariamente? Será que eu estaria disposto a dar a minha vida por esse livro? Porque eu entendo que é a revelação do Deus soberano e eterno. Eu em casa tenho pelo menos umas 20 Bíblias numa coleção que eu faço. Será que essas Bíblias não ficam lá só pegando pó? Enquanto minha vida continua a mesma? Será que eu ainda sou apaixonado pela palavra de Deus? Nós vamos terminar cantando. Cantando que nós queremos estar mais perto de Deus. Que você possa cantar esse hino. Lembrar que esse livro que está na tua mão ou no teu bolso, ele tem poder para te levar para mais perto de Deus. Que você possa decidir se aproximar da Bíblia. Ler o texto bíblico, se apaixonar pelo texto bíblico. Para conhecer mais do teu Deus. Para conhecer mais desse mestre. Para conhecer do Deus Criador do universo. Vamos cantar.
comigo? Senhor Jesus, nós te louvamos porque, no mínimo 2000 anos atrás, o Senhor nos deu um livro, Senhor. Um livro tão poderoso, onde nós conseguimos, através das suas palavras e suas páginas, conhecer mais do soberano Deus. Que livro é esse, Senhor? Um livro que tem poder de pegar uma pessoa entregue às drogas e resgatar para a sociedade. Um livro que tem o poder, Senhor, de pegar um casal que está destruído, uma família quebrada, e transformar as pessoas a tal ponto que o casal volta a ser um só. Um livro, Senhor, que tem o poder de pegar alguém que está lá no fundo, entregue à depressão, sem valor na vida, e esse livro entrega um novo propósito, Senhor. Que livro é esse? Um livro que contém a palavra do Deus vivo e soberano. Ah, meu Deus, esse livro é tão grande que parece que às vezes nem cai a nossa ficha do poder que nós estamos carregando nas mãos. Às vezes parece que a gente esquece a grandeza do que implica nesse livro, e nós deixamos na estante pegando pó, lemos de vez em quando estamos tristes. Ah, Senhor, nos perdoa por nossa displicência, nos perdoa porque talvez hoje a Bíblia está tão acessível que nós perdemos a noção do valor que esse livro contém. Senhor, nos ajuda mais uma vez a nos apaixonar pela Tua Palavra, nos apaixonar pelo Teu livro sagrado, porque somente se debruçando e se alimentando desse livro é que nós podemos Te conhecer de maneira mais plena, Senhor. É somente através desse livro que nós podemos entender de verdade o que significa Te seguir como Teus discípulos. Por isso, Senhor, que cada vez que abrimos esse livro, que a Tua glória resplandeça dessas páginas, e que nós possamos ser corrigidos, transformados, repreendidos, educados na perfeição, para que nós possamos ser mais parecidos contigo e com a Tua vontade. Nos ajuda a viver ao lado desse livro durante essa semana. Nos ajuda a estudar a Bíblia todos os dias, porque eu não quero ousar, Senhor, passar um dia sem conhecer mais da Tua palavra. Eu não quero ousar passar um dia sem gastar tempo conhecendo mais do Deus soberano do meu mestre. Nos dá mais uma vez a paixão por esse livro, a paixão pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você possa se apaixonar pela Bíblia essa semana. Usa os métodos. Semana que vem a gente conversa como foi. Deus te abençoe e boa semana.